Por enquanto o Endrick ainda segue no banco, né? A gente já tinha essa informação, mas ontem na coletiva eu perguntei diretamente pro Dorival, né? E o Dorival, todo mundo aqui já conviveu em trabalhos e sabe que se a gente fizer uma pergunta mais ou menos, o Dorival vai contornar. Se você der alguma brecha para ele, ele vai contornar, vai falar outra coisa, não vai responder o que você perguntou. Então eu perguntei diretamente, falei, Dorival, Éder Traskini do All Endrick vai ser titular amanhã? E aí ele até falou, quem? Aí eu falei, o Endrick. Daí ele, não, o Endrick não começa. E aí ele aproveitou para falar tudo que ele queria falar sobre o Endrick. E aí ele pediu para ter paciência com o jogador, falou que é um menino que tem muito potencial, que já está resolvendo jogos, mas que é preciso ter paciência, pediu para confiarem nele, relembrou Desculpa te a interromper, carreira que a gente dele, tem. que ele. Desculpa Diga, te não. interromper, que a gente tem esse trechinho da entrevista coletiva. Vamos escutar o que o Dorival falou na pergunta do Éder? Não, o Endrick não inicia a partida. Nós temos que ter um pouco de cuidado com o Endrick. Eu acho que vocês acompanham minha carreira aí há algum tempo. Eu, mais do que ninguém, sempre usei demais as categorias de base de todas as equipes que eu trabalhei, desde a minha primeira equipe, Figueirense. Eu sempre valorizei demais o trabalho com as categorias de base. E sempre tive muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que nós possamos nos apressar em uma determinada situação, de repente nós não tenhamos uma volta, e um erro pode ser fatal. Então, eu peço só um pouquinho de paciência a todos. O Endrick é um jogador que vem numa evolução muito boa, eu tenho acompanhado e acompanhei o quanto ele foi importante e decisivo no campeonato anterior, pelo Palmeiras. Em momento nenhum nós deixamos de avaliar o que ele vinha fazendo, por isso que eu peço um pouquinho de paciência, vamos ter tranquilidade com esse garoto, vamos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. Ele sabe muito bem o quanto ele poderá vir a ser importante para a seleção, desde que nós tenhamos esse equilíbrio com ele, e eu peço aí a compreensão de todos, porque não é apenas colocá-lo lá e deixar que ele resolva a situação. Nós temos que saber que é um menino que está finalizando ainda uma formação e ele precisa de tempo e a paciência de todos nós. Lógico que eu sei da capacidade e das qualidades que ele possui. Seria muito simples para mim jogá-lo lá dentro e pronto, boa. Eu não penso assim. Mas... Aqui na nossa enquete, 68% acham que ele deveria ser titular, sim. Eu estou nesse 68%, Eu acho que assim, é difícil a gente falar que a gente acha que o Endrick não deve ser titular hoje, mas pelo futebol, pelo dentro de campo. Mas quando você pega para analisar um contexto todo do menino de 17 anos, do caçula da seleção, de um cara que está indo para o Real Madrid agora, de toda essa expectativa que está sendo criada em cima dele, de todas as comparações que vêm sendo feitas, e quando você tem o Dorival, que de fato, o que ele falou ali é verdade, ele é um cara que sempre trabalhou com a base, ele sabe trabalhar com a base. Eu acho que nesse momento, até porque são 2 amistosos só, o Dorival merece um voto de confiança aí, né? Ele assume a seleção tem bons desempenhos, né? Vence na Europa, um jogo que não jogava há muito tempo, um amistoso contra o europeu, consegue essa vitória contra o México com os reservas, que aí foi uma coisa questionada até por que escalar os reservas, mas é uma coisa que também quem acompanha o trabalho do Dorival sabe que ele gosta de fazer gestão de grupo, que ele gosta de deixar todo mundo se sentir importante dentro do elenco, então foi exatamente isso que ele fez. Vai ser um período aí de até 46 dias até a final da Copa América, então ele preza muito por transformar esse ambiente num ambiente legal. E assim, vai ter bastante tempo pro Endrick ser titular da seleção. Ele só tem 17 anos. Então acho que não é o fim do mundo ele utilizar O um Hernan já estava ataque assim, que ó. já funcionou recentemente, né? Não. Sem ser titular, né? Não, ao contrário. Eu estava assim para você, Domi. Eu acho que. E os 68%. Não, assim, o Dorival Júnior, ele está muito correto no pensamento dele. E vamos lembrar de 2010, o Dorival Júnior com o Neymar.
Isso foi antes do título da Libertadores, antes da negociação com o Barcelona. O Neymar já estava naquele momento que ele era o dono do time e tal, e teve aquele entreveiro com ele. Isso foi na conquista da Copa do Brasil. Não foi? Foi isso, PVC? Foi início de 2011. Foi início de 2011, já depois do Brasil. Em que todo mundo... Foi 2010 ainda. Foi 2010 ainda. Foi 2010, né? Foi 10. Foi ali por outubro de 2010. O entreveiro dele com o Neymar foi em 2010. Campeonato Brasileiro de 2010, jogo contra o Atlético Goianiense. Em 2011, o Santos começa a temporada com Adilson Batista e depois vem o Muricy, que é campeão da Libertadores em 11. E você vê que ele teve ali aquela questão com o Neymar. O Neymar estava surgindo, estava sendo pedido na seleção brasileira, o Dunga não chamou nem ele nem o Ganso para a Copa. Então, assim, saber segurar e saber colocar no momento certo, o Dorival tem muita experiência. E vamos lembrar o próprio Abel Ferreira quando o Endrick chega no profissional do Palmeiras, que ele ajuda o time no título brasileiro e depois ele tem ali um momento de instabilidade. E aí o Abel pega e coloca ele num momento de... tira ele do holofote, que não é o momento. E aí ele volta muito bem. Né? Volta sendo campeão brasileiro de novo, arrebentando no Campeonato Paulista. Então, assim, não custa nada dosar. E é o que o Éder falou, vai ter 45 dias de convívio se a seleção chegar na final da Copa América, e eu acredito que vai chegar na final da Copa América. Então, é só um amistoso, é só uma preparação. O que a gente não pode começar a criar uma crítica, começar a criar factoides, né? Eu digo a gente como torcedor brasileiro, como as pessoas que frequentam a rede social, por causa de um jogo, de um amistoso de preparação. Muita calma nessa hora. Acho que o Dorival está perfeito. Se eu pudesse dar uma nota para o Dorival, é 10 de 10 da resposta que ele deu ao Éder Traschini e essa condução com ele. Boa, Hernando. Thiago Abrantes. Eu escalaria o Endrick. Eu não acho absurdo não escalar. Não acho absurdo. Mas eu escalaria o Endrick. Até porque o time vai jogar sem centroavante. Vai jogar Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. O Rodrigo não é centroavante. Então, mas é um amistoso, PVC. Não, eu entendo. Eu não acho absurdo. Eu escalaria o Endrick. Não acho um absurdo que não escale. É um cuidado que pode haver. E o outro ponto de vista que eu já expus aqui é que as pessoas, toda vez que você fala sobre números, sobre coisas que estão acontecendo, as pessoas entendem que está havendo uma comparação. Mas não é necessariamente uma comparação quando é uma informação. O Endrick é o primeiro jogador menor de idade a fazer 3 gols pela seleção desde o Pelé. Eu não estou comparando com o Pelé. Eu estou falando que o Endrick fez 3 gols antes de atingir a maioridade. E quem conseguiu fazer isso? O Pelé. Isso significa que o Endrick é melhor que o Pelé, que ele tem que ser comparado com o Pelé, que não são comparados com o Pelé? Não. Mas a informação, ela é precisa. Se a informação está certa, é inegociável. Se estiver errado, a gente corrige. Boa, PVC. Deixa eu colocar o Thiago Arantes na conversa, que agora que eu vi meio-dia, gente, peço perdão, me perdi aqui nos assuntos hoje, no nosso papo, Thiago. Eu tava com saudade de você, obrigada por participar aqui com a gente. Muitos assuntos aí da Espanha, da Europa e tal. Hoje saiu uma matéria que o PSG está de olho no Vinícius Júnior. Confere? Oi, Domitila, bom dia para você, PVC, Hernan, Éder, todo mundo que acompanha a gente aqui no De Primeira. Na verdade, o PSG precisa de um novo Mbappé, né? Precisa de um jogador para ser a estrela da equipe. E a informação é que o PSG está, aquele verbo que a gente gosta, né? Está monitorando alguns jogadores. Entre esses 2 jogadores estão Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona. São 2 jogadores que têm multas rescisórias de 1 bilhão de euros. E são 2 jogadores que os clubes não querem vender e os jogadores não querem sair dos clubes, né? Então o PSG pode monitorar bastante, mas enquanto os jogadores ou os clubes não tiverem interesse, eles não vão sair de onde estão. A questão aqui é basicamente que o PSG precisa de um outro jogador do tamanho do Mbappé ou de um jogador que possa vir a ter o tamanho do Mbappé,
Jogador do tamanho do Mbappé hoje em dia é complicado, mas a gente deve assistir o PSG indo ao mercado nos próximos anos. Certamente não vai ser fácil tirar nem o Lamine Yamal do Barcelona e nem o Vini do Real Madrid. E aí, Domitila, só entrando um pouco no assunto do Endrick, o pessoal aqui na Espanha tem um certo incômodo, né, de não ver o Endrick titular da seleção, justamente porque o Lamine Yamal tem 16 anos e vai ser titular da Espanha na estreia da Espanha na Eurocopa contra a Croácia. Né? O Lamine Yamal ele levou deveres de casa, da escola, para a Eurocopa, para terminar de fazer, porque ele está fazendo o que é o equivalente ao segundo ano colegial, ele tem 16 anos, então ele levou alguns deveres, né? Levou ali aquela tarefa de química orgânica, de física, para ele fazer no intervalo e mandar para os professores para ele ser avaliado, para ver se ele passa de ano na escola que ele estuda aqui em Barcelona. Então, assim, e esse cara vai ser titular da Espanha na Eurocopa. Então, os espanhóis têm muita dificuldade de entender por que o Endrick não pode ser titular da seleção brasileira se o Lamine Yamal, que está decorando a fórmula do anel benzênico de química orgânica, já é titular da seleção da Espanha no Eurocopa. Mas a resposta é simples. A resposta é simples. A seleção brasileira está aqui e a Espanha está aqui. Essa é a diferença. E a quantidade de jogadores que a seleção brasileira produz é muito maior. Simples, né? É uma resposta até que tranquila de responder, né? Só que isso, eu sei que você gosta de vir para a Espanha, que você já veio para cá algumas vezes, isso você não pode falar aqui na Espanha. Viu? Se você falar que a geração de jogadores atual do Brasil é melhor que a da Espanha, você vai ter problemas. Então eu te aconselho a não dar essa opinião quando você vier aqui para a Espanha. Eles acham que a geração deles é fantástica. Não, a geração deles é boa. Se você pensar em meio-campistas, a Espanha tem meio-campistas muito, muito bons. Pedri, Gavi, talvez melhores que os do Brasil. Porque o Brasil tem um meio-campo de Premier League, mas ainda de segundo escalão de Premier League. Né? Pedro, Gavi, ok que o Barcelona não é um time de primeiro escalão da Europa hoje. Desculpem, Thiago. Não deixa sua mulher ouvir isso. Tem problema nenhum, pode falar que... Imagina. Mas é verdade. Mas eles têm... Agora, o ponto... Acho que a questão não cada caso é um caso. Você pode chegar à conclusão que o Lamine Yamal tem que ser titular porque não tem um jogador da posição igual. Que é o que eu acho do Endrick hoje. O Brasil não tem um centroavante. O Evanilson não é um centroavante como o Endrick. E para não jogar o Endrick, vai jogar alguém que não é centroavante. Então, repito, não acho absurdo não escalar. Mas eu escalaria o Endrick.